temos aí o Paraguai com seu processo de emancipação, seu processo de independência, fruto de realmente várias batalhas que vão ocorrer na região. O Paraguai vai se tornar independente e, nesse caso, se tornar mais uma dessas nações tão fantásticas, tão importantes na América Latina. Como eu já disse, era o dia 15 de maio de 1811, quando o Paraguai vai ter a sua declaração de independência. O Paraguai é fruto da própria colonização espanhola. Ainda no século XVI, no início desse período do século XVI, a Espanha começa a fazer o processo de reconhecimento e posteriormente de colonização dessa região, que vai se tornar no impressionante vice-reinado do Prata. Mas não só o Paraguai, as regiões, por exemplo, da própria Bolívia, da Argentina, do próprio Paraguai, como eu já disse, assim como também o Uruguai e, em determinados momentos, inclusive algumas regiões do Brasil, na região sul, da região, por exemplo, do Rio Grande do Sul, assim como também de Santa Catarina. Essas regiões formavam as chamadas, ou no caso o chamado, Vice-Reinado do Prata. E esse nome não é por acaso, é justamente por causa das imensas riquezas que vão ser extraídas da impressionante mina de Potosí. Essa região que vocês podem ver, a mina de Potosí, localizava-se no Cerro de Potosí, no Alto Peru, atual departamento de Potosí, na própria Bolívia. Constituíram-se no principal centro produtor de prata de toda a América. Durante o período colonial, as jazidas foram descobertas de forma casual em 1545 e, nesse caso, se tornou uma das mais importantes, para não dizer a mais importante fonte de riqueza que vai chegar na própria Espanha no século XVI e XVII, tornando a Espanha, nesse período, inclusive, a nação mais rica do mundo e, consequentemente, também uma das mais poderosas do mundo. A sua marinha se torna dominante, assim como também os exércitos espanhóis em territórios como, por exemplo, na própria Europa. Ainda em 1776, o rei Carlos III da Espanha criou o Vice-Reinado do Rio da Prata, que unia juridicamente a região do que hoje é a própria Argentina, o Paraguai, o Uruguai, a Bolívia, o norte do Chile e até mesmo alguns trechos dos atuais estados brasileiros de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A capital administrativa do vice-reino ficou em Buenos Aires, fato que desagradou profundamente as populações que viviam em Assunção, que veio a perder importância e relevância política em toda a região. Não por acaso, nas décadas seguintes, nós temos um crescente processo de ideário, de emancipação dessa região frente a essas dificuldades econômicas que começam a surgir nessa região por causa do abandono no sentido da decadência econômica, decadência que começa a existir na região do que hoje seria o próprio Paraguai. Soma-se a isso a própria decadência do sistema colonial que estava existindo no final do século XVIII em toda a América Latina. A própria Espanha, que estava caindo em decadência justamente também por causa dos conflitos europeus, desse envolvimento nesse período em diversas guerras, está fazendo também a Espanha entrar num ciclo problemático de decadência. Soma-se a isso a própria Revolução Industrial, ocorrida primeiramente na Inglaterra, ou seja, no Reino Unido, e nesse caso fazendo com que o eixo econômico, o eixo militar acabasse se voltando justamente também para a própria Inglaterra, tornando ela a nação mais rica e mais poderosa do mundo ao longo do século XVIII. Mas não só isso, nós temos também as ideias iluministas que estão se espalhando não só pela Europa, mas também por toda a América Latina, trazida por grupos muito importantes que vão infiltrar essas ideias de liberdade, de igualdade nessas regiões da América colonial.
Mas, além disso, nós temos a própria independência dos Estados Unidos, ocorrida em 4 de julho de 1776, que vai também fazer com que outras regiões, nesse caso da América Latina, pudessem imaginar, pudessem pensar, sim, ativamente também num processo de emancipação. Mas, além disso, nós temos a própria Revolução Francesa, que vai fazer com que as regiões da Europa se envolvessem em diversos conflitos, muitos territórios vão ser invadidos, inclusive a própria Espanha, nesse período, principalmente durante as guerras napoleônicas. Além disso, nós temos que lembrar para todos vocês que quando o Paraguai está lutando pela sua independência, o Haiti já era independente. E é claro que a independência do Haiti vai se somar como um fator também de impulso para essas regiões, como o próprio Paraguai, pensar sim na sua própria independência. Mas não só isso, também nós temos as próprias guerras napoleônicas. Não esqueçam todos vocês que a própria Espanha, anteriormente aliada da França, agora vai ser invadida, dominada pela França, ou seja, os exércitos franceses, ali sob ordens de Napoleão Bonaparte, vão tomar o controle da própria Espanha, sua antiga aliada, e nesse contexto vão fazer a troca do rei Carlos IV por o Fernando VII e depois, como se não bastasse, vão acabar tirando o Fernando VII, ou às vezes como é chamado Fernão VII, e colocar o próprio irmão de Napoleão Bonaparte como governante da Espanha. O resultado disso foi dramático. É claro que a própria Espanha não vai aceitar essa mudança do Fernão VII para o irmão de Napoleão Bonaparte como rei da Espanha, nem muito menos as próprias colônias espanholas tinham esse novo governante, o José Bonaparte, como o rei da própria Espanha. As colônias vão se rebelar mediante essa própria situação, não aceitando a condução de José Bonaparte como governante da Espanha. Nesse caso, a Argentina cria as chamadas Províncias Unidas do Rio da Prata em substituição do vice-reinado do Prata. Era uma forma de se rebelar, em certo sentido, contra a própria mudança do rei, que era o Fernando VII, pelo José Bonaparte, o irmão de Napoleão, e eles não vão aceitar essa própria mudança e vão criar uma relativa autonomia. E claro que com essa relativa autonomia, grupos interessados em dominar algumas regiões, como é o caso também do território de Assunção, ou seja, no caso das regiões do próprio Paraguai, começa a lutar, ou seja, se mobilizar pela sua própria independência. Então esse fato ocorrido, como é o caso da mudança do rei Fernando VII, vai acarretar aí 2 anos depois, já pelos primeiros grandes movimentos de independência do próprio Paraguai. Os políticos paraguaios se recusaram a integrar essa nova organização e decidiram se manter fiéis ao Conselho de Regência, órgão político espanhol que foi formado durante a ocupação napoleônica. No final do ano já de 1810, a própria Argentina enviou uma expedição militar para o Paraguai para anexar a região das Províncias Unidas do Rio da Prata. Porém, os monarquistas paraguaios venceram os argentinos em 2 grandes batalhas, em janeiro e ainda no mês de março do ano de 1811. Tempos depois, nos dias 14 e 15 de maio de 1811, estourou uma revolução, essa de modo pacífico no próprio Paraguai, que era liderada pelos militares Pedro Juan Caballero e Fulgêncio Iegro. Foi no momento em que ocorreu a famosa Declaração de Independência do próprio Paraguai. Na sequência, o próprio José Gaspar Rodrigues reconhecia a independência do próprio Paraguai e iria sim liderar o país durante muitos anos ainda.
É nesse momento, então, já em 1811, que nós temos a independência do Paraguai, que vai se separar dessas regiões da própria Argentina, que vai ainda passar muitos anos querendo novamente anexar essa região que hoje é o próprio Paraguai. Não por acaso, o Paraguai vai decidir formar um estado isolacionista e militarista, que inclusive anos depois vai se envolver na famosa Guerra do Paraguai. Aí sim, uma guerra em que o Brasil vai se envolver junto com o Uruguai e a própria Argentina, que foi devastadora para o próprio Paraguai. Mas isso é algo para uma outra videoaula que depois nós vamos fazer para todos vocês. Como vocês viram, é muito importante essa própria situação que está se desenrolando, onde o Paraguai, em 1811, vai se tornar um símbolo, um marco importante nesses processos de emancipação que vão ocorrer na América Latina. Inclusive no Brasil, 11 anos depois, ou seja, em 1822, quando o próprio Brasil também vai se tornar independente. Essas mudanças que estão ocorrendo não só no Paraguai, mas também na própria Argentina, Uruguai, assim como a Bolívia, essa terra riquíssima, importantíssima nesse contexto histórico, principalmente por causa também da mina de Potosí, nesse cenário que está se desenrolando, do próprio enfraquecimento da Espanha, e como resultado vocês viram que essas regiões quase todas vão se tornar independentes em menos de 20 anos, ou seja, antes de 1830 quase toda a América Latina já estava independente. E nesse contexto também nós incluímos o Brasil, mesmo, claro, sabendo que o Brasil não era da Espanha, mas sim de Portugal. Não esqueçam então todos vocês de se inscrever no canal, assim como também é importante que todos vocês dêem o seu like. Não esqueçam, gente, de enviar essa videoaula para outras pessoas. Você que faz isso, inclusive me lembre, manda aquela mensagem para mim dizendo quem foi as pessoas que vocês enviaram o link dessa videoaula para que justamente pudessem assistir e ter acesso a esse conteúdo, essas informações valiosíssimas, preciosíssimas para as próximas provas que com certeza vocês vão fazer, na apresentação daqueles seminários, assim como também dos trabalhos que muitas vezes vocês fazem. Não esqueça então de ativar aqui o sininho, assim como também mandar o link do canal para que as outras pessoas possam também se inscrever e participar desse movimento de aprendizagem. Não vou me prolongar mais, até a próxima então, pessoal!